No Santuário do Pensamento, convido-te a transcender os limites do cotidiano e explorar a vastidão espiritual que nos envolve. Que a serenidade do divino preencha este espaço, inspirando-nos a refletir sobre a beleza da fé e a profundeza da conexão com algo maior. Que esta reflexão seja uma jornada de descobertas espirituais e renovação interior. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé? A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, não é? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei, estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isso aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, nesse aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isso é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou rezar, pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas.
É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência: rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo. Não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo. Mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha. Ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus. E eu falei para ela assim: cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Ah, mas como é que eu vou saber, Padre, qual é a vontade dele? Não sei. Coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer. Mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto: o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Tem tantas pessoas que falam assim: eu vou casar para ser feliz. Quem vai casar para ser feliz nunca vai ser feliz. Ninguém casa para ser feliz, mas por ser feliz e por conhecer a pessoa certa, você vai casar. Mas a pessoa certa não significa que não vai ter desafio. A pessoa certa não significa que vocês terão problema. A pessoa certa significa que não terão contradições. Mas a pessoa certa é aquela que Deus sonhou para você. E se Deus sonhou para você, você com essa pessoa vai enfrentar tudo para serem juntos felizes. A gente terceiriza a nossa felicidade. Pare de terceirizar a tua felicidade. Pare de colocar nas costas do outro. Quantas pessoas que terminam um casamento caem num buraco fundo e falam: Padre, o que vai ser de mim agora? Sem essa pessoa, o que vai ser de você agora vai ser a tua melhor versão, porque quem te deixou é que te perdeu. Perdeu a pessoa maravilhosa, a pessoa boa que é você. E você não vai sofrer, porque essa pessoa que te largou não vale uma noite de choro. Não vale. Portanto, levanta a tua cabeça, ressignifique, resiliência, estufa o peito, bota uma maquiagem na tua cara se você for mulher, arruma o teu cabelo e viva. E se você for homem, passa um perfume, corta esse cabelo, coloca uma camisa bonita e vá viver a sua vida. Porque quem te largou não te merece uma noite de sono, sem sono, não te merece uma noite de lágrima, não merece uma noite de sofrimento. Não merece. Por isso que a gente tem que valorizar a Cristo. Valorizar o Senhor, valorizar Deus, que não nos troca, que não nos larga, que não nos trata como produto, mas nos trata como gente, como Deus.
Porque eu sou padre. Claro que aqui, gente, é minha vocação. Não é a de vocês, é a minha vocação. Eu sou padre porque eu decidi dar toda a minha vida para Deus, sem reservas, sem reservas. Eu sou feliz assim. Eu sou feliz assim. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Escuta que eu vou te falar. Jesus, ele não está te propondo uma conversão somente. Jesus, ele não está te propondo uma mudança. Jesus está te propondo nascer de novo. O que é nascer de novo? É fazer tudo diferente, é ser diferente. Ai, padre, nada na minha vida dá certo. Sabe por que nada na tua vida dá certo? Desculpa eu te dizer, a culpa é tua. É tua, porque você só anda com pessoas tóxicas que te colocam para baixo. A culpa é tua porque você só frequenta lugares tóxicos. A culpa é tua porque você só soma as mesmas atitudes. Quem soma as mesmas atitudes alcança sempre os mesmos resultados. Por isso que o Senhor está te dizendo: necessário vos é nascer de novo. Nasça novamente. Nasça novamente. Ao ponto das pessoas que convivem contigo falar: fulano, eu não estou te reconhecendo. E você vai olhar para ela e falar: que bom, a meta é essa, é não me reconhecer. Porque eu não troquei de roupa, eu não mudei o corte de cabelo, eu nasci de novo. Eu nasci de novo, nasci de novo, em ti sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Uma nova criação eu sou. É nascer de novo. Não é mudar a roupa. Tem do novo em roupa velha. Pare de remendar a tua vida. Um dia uma mulher me procurou, eu já devo ter falado isso para vocês. O marido dela traiu. Uma vez. Eu falei: perdoa. A segunda vez ela me procurou, ela perdoou. A terceira, perdoou. Isso assim, muito rápido, uma atrás da outra. Na quarta vez eu chamei ela e falei assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem que fazer uma escolha. Ela: qual, padre? Ou você termina, ou você continue casado com o seu marido sabendo que ele vai te adulterar o resto da tua vida. Porque é uma, é duas, é três, é quatro das que você sabe. Se você soube de 4, multiplica por 4. Ela olhou para mim e falou assim: eu vou continuar com meu marido. Eu falei: então, a partir de hoje, saiba que você vai passar a vida toda sendo traída, porque você aceitou a condição de adúltero do teu marido. Tem situações na vida que não muda, sabe por quê? Porque interiormente nós aceitamos essas condições. É aquele famoso golpe da barriga: mulher, vou engravidar porque ele vai ficar comigo. Não vai. E se ficar, eu tenho dó de você, de um homem que fica do teu lado por causa do filho, e não porque ele te ama. O homem tem que ficar do teu lado porque ele te ama. Não ama somente o filho. Pare de aceitar certas condições na sua vida e viver uma felicidade mentirosa, como muitos casais vivem de aparência. Então a gente precisa sair dessa condição. Nicodemos perguntou: como pode um homem renascer sendo velho? Como eu posso mudar, padre? Como eu posso mudar? Eu estou nesse relacionamento há 25 anos. Você pode mudar, sim. Você pode mudar. A vida é feita de escolhas. Vocês têm nas mãos as escolhas. Você pode escolher, sim. A escolha é tua.
O nosso medo, sabe qual é o nosso grande problema? É porque a gente é tão preguiçoso, a gente gosta da nossa zona de conforto, a gente é tão cômodo que a gente tem medo de recomeçar a vida. Recomece a tua vida e pare de viver uma falsa alegria, uma alegria mentirosa. Pare com isso. Pare. Abraão e Sara eram velhos quando moravam em Ur de Caldeus. Deus falou: larga tudo e vai para a felicidade que eu tenho para vocês. Eles idosos, eles largaram tudo e foram atrás da felicidade. E eles encontraram essa felicidade. Mas eu te digo, se você continuar sentado no teu sofazinho, com o teu celularzinho na mão, mexendo no Instagram a vida toda, você não vai ser feliz. É preciso levantar. É preciso tomar uma atitude. É preciso tomar uma atitude. Saia da tua zona de conforto. Saia do teu comodismo. Saia. Saia. Saia do teu comodismo. Saia. Saia. Tire do papel os seus projetos. Você não é desenhista para ficar desenhando seus projetos no papel. Você tem que ser arquiteto, você tem que ser engenheiro, você tem que ser construtor. Coloca em prática os planos. Pare de desenhar, no papel é bonito. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática. Porventura pode se tornar um homem velho, entrar de novo no seio da sua mãe? Jesus, ele diz para você: em verdade eu te digo, quem não quer nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A proposta de Jesus Cristo para mim e para você hoje é nascer novamente, é nascer da água e do Espírito, é sair dessas manias velhas, é sair dessas coisas. Saia, abandone, deixa, para com isso, saia. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece, que está registrado, é a identidade dela, e isso ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão, esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né?
O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos torna esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã. Porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar esse compromisso esponsal, de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és Lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina. Ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: é que nós descobrimos, padre, que o meu pai,
ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida e você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse fato. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e, ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. Depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai, eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque, para que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-los. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta não. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto.
Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de 2 sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorsos. São nessas 2 vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você é que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro aqui. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez, isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ela ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.